Os norte-coreanos usam muita fita adesiva para que não conheçam os conceitos de liberdade ou direitos humanos. Eles não sabem que são escravos. A Coreia do Norte é um país cheio de mistério, isolamento e segredo. Regula rigidamente quase todos os aspectos da vida de seus cidadãos, sendo conhecida de maneira peculiar por suas regras e acontecimentos bizarros. Culto à personalidade e aos líderes eternos. Não podemos mergulhar nos segredos profundos de uma grande nação sem antes prestar homenagem à sua origem. O culto à personalidade e aos líderes eternos são o centro de poder da Coreia do Norte. Você ouviu certo, os norte-coreanos vivem apenas sob a lei e a liderança de uma única família, a família Kim, da qual Kim Il-sung faz parte. O segundo filho de Kim, em 1948, fundou o país e criou suas próprias regras. Os norte-coreanos afirmam ser um país democrático e praticar a democracia a cada 5 anos, mas, na verdade, o que há de democrático em votar por uma pessoa? Estranho, não é? Bem, vejamos o motivo pelo qual os norte-coreanos estão obstinados em manter a família Kim. Vamos explorar as raízes históricas, os mecanismos por trás do culto, seu impacto na sociedade e as implicações para o cenário político e as relações internacionais da Coreia do Norte. No cerne do culto à personalidade norte-coreano está a glorificação e o status educacional de seus líderes, Kim Il-sung e seu filho, Kim Jong-il. Prestemos o devido respeito aos líderes eternos da Coreia. O culto foi amplamente moldado durante o governo de Kim Il-sung. Ele usou propaganda, arte e mídia para retratar a si mesmo como um líder benevolente e todo-poderoso, elevando-o a um status quase divino. Isso fez com que as pessoas se empenhassem em obedecê-lo, porque ele se tornou quase um deus para elas. Até mesmo o ano de seu nascimento se tornou a data de início do calendário Juche, significando a doutrina ideológica de autossuficiência do país, e é o maior feriado na Coreia do Norte, com muitos fogos de artifício e festas. O culto à personalidade serviu a vários propósitos. Em primeiro lugar, fortaleceu o domínio do líder, fomentando lealdade e medo. Qualquer forma de questionamento da autoridade do líder era duramente reprimida, você só deve obedecer e se conformar. Além disso, o culto frequentemente atribui todos os sucessos e realizações da nação ao brilhantismo e orientação do líder. Sem religião, isso não é surpreendente para uma nação que vê seus líderes como deuses. Por que precisariam de outro deus? É um fato conhecido que, antes de assumir completamente o poder em 1948, o segundo filho de Kim, na verdade, nasceu de uma mãe cristã, Kang Ban-siak. Ele também admitiu que frequentou serviços religiosos quando criança e achava-os entediantes. Talvez seja por isso que ele se certificou de que ninguém na Coreia do Norte jamais ficasse entediado como ele. Devido à ideologia do Juche, que promove a autossuficiência, e ao culto à personalidade em torno da família Kim, o governo desencoraja qualquer forma de religião organizada, e aqueles que praticam sua fé enfrentam perseguições severas. O regime só promove um culto à personalidade em torno de seus líderes, especialmente Kim Il-sung e Kim Jong-il, que são reverenciados quase como deidades. Os cidadãos são obrigados a participar de vários rituais e cerimônias elogiando os líderes, e qualquer falta de respeito ou falta de devoção é recebida com punições severas. Embora algumas organizações religiosas tecnicamente existam, não são totalmente conhecidas por aqueles fora de suas paredes. Essas organizações são monitoradas de perto e operam sob a supervisão rigorosa do Estado. Mas o cristianismo é um tabu, e qualquer pessoa pega praticando enfrenta perseguições severas, pois é associado à influência estrangeira e visto como uma ameaça potencial ao controle do regime. Apesar de todas essas restrições, acredito fortemente que existem práticas religiosas clandestinas e crentes. Quero dizer, os humanos não são robôs e podem ser sorrateiros, mas devem ser muito secretos para evitar a punição com a morte. Você sabia que os norte-coreanos ainda praticam execução pública, e crianças de 5 anos são obrigadas a assistir? Falando em execução, vamos ver como é ser punido pelo governo norte-coreano. Punição de 3 gerações.
Imagine, apenas imagine, seu tio rouba uma maçã e agora toda a família precisa ir para a prisão pelos erros dele. Talvez ele tenha se desculpado e devolvido a maçã, mas não importa, porque toda a família, 3 gerações abaixo, precisa ir para a prisão. Isso é especialmente triste porque pais idosos e crianças também estarão na prisão cumprindo penas por um delito do qual você nem tinha conhecimento. Isso é exatamente o que está acontecendo na Coreia do Norte, mas, ao contrário de seu tio roubando uma maçã, a política de prisão de 3 gerações se aplica principalmente a indivíduos que são percebidos como inimigos do Estado ou cometeram crimes políticos. Essa regra não responsabiliza apenas a pessoa acusada por suas ações, mas também estende a punição à sua família imediata, cobrindo pelo menos 3 gerações. As origens dessa política podem ser rastreadas aos primeiros anos do regime norte-coreano sob Kim Il-sung. Foi implementada como um meio de consolidar o poder do partido governante e suprimir qualquer dissidência ou oposição potencial. Ao punir múltiplas gerações de uma família, sua intenção é instilar medo e desencorajar qualquer pensamento de rebelião ou deslealdade ao Estado. Se um indivíduo é acusado de um crime político ou é rotulado como inimigo do Estado, não apenas enfrentará uma punição severa, mas seus pais, filhos e até mesmo netos também podem ser submetidos à prisão, trabalho forçado ou exílio para áreas remotas. Ao responsabilizar várias gerações, o regime visa erradicar qualquer oposição potencial desde a raiz, não deixando espaço para que a dissidência cresça dentro das famílias. Essa política cria medo, o que impede que os indivíduos expressem quaisquer opiniões críticas com medo de colocar em perigo toda a sua família. Tecnicamente, não há liberdade de expressão. Entre todas as regras, essa política foi amplamente criticada pela comunidade internacional e organizações de direitos humanos por suas graves violações dos direitos individuais e seu desrespeito ao devido processo. Isso resultou em incontáveis indivíduos inocentes e suas famílias enfrentando sofrimento e dificuldades inimagináveis sob o regime opressor da Coreia do Norte. No entanto, a Coreia do Norte é um planeta à parte, então ela fez ouvidos surdos ao que os habitantes da Terra têm a dizer. Cidades falsas. Não é novidade que a Coreia do Norte é muito conhecida por sua natureza secreta, mas ter cidades vazias e camufladas para parecerem reais é levar isso longe demais. Conheça a cidade de Kijondong, cheia de fachadas elaboradas construídas para apresentar uma ilusão de prosperidade e sucesso ao mundo exterior. Essas cidades falsas são predominantemente encontradas perto da fronteira do país com a Coreia do Sul, especialmente na região industrial de Kaesong ao longo da zona desmilitarizada da Coreia. Uma das muitas cidades que ganharam atenção internacional é Kijondong, frequentemente chamada de Vila da Propaganda. Por que uma cidade falsa atrairia atenção internacional? Bem, ela era real e perfeita em todos os sentidos. Kijondong está situada na zona desmilitarizada e é uma área urbana altamente coreografada, completa com prédios altos chamativos e um grande mastro de bandeira que se destaca na linha do horizonte, supostamente abrigando norte-coreanos patrióticos. Você pode se perguntar por que construir essas cidades e desperdiçar fundos úteis. Bem, acredita-se que o propósito dessas cidades falsas seja exibir prosperidade e força, pretendendo enganar observadores estrangeiros e a Coreia do Sul vizinha. Ao apresentar uma imagem falsa de opulência e desenvolvimento, a Coreia do Norte visa manter sua imagem como uma nação formidável e uma sociedade utópica, mesmo que a realidade esteja longe disso. Há discussões sobre as verdadeiras intenções, pois alguns argumentam que a motivação principal para essas fachadas enganosas é projetar uma imagem de força. No entanto, relatos sugerem que os edifícios em Kijondong não têm janelas de vidro, e alguns argumentam que toda a vila pode ser apenas um cenário vazio, sem moradores reais. Outros acreditam que elas servem como meio de distrair sua própria população das condições econômicas e sociais precárias no país, já que a Coreia do Norte enfrenta sérios desafios econômicos, incluindo pobreza generalizada, escassez de alimentos e falta de acesso a amenidades básicas para uma parte significativa de seus cidadãos. Apesar dessas suspeitas, a verdade completa por trás dessas cidades falsas permanece elusiva, dada a limitada acesso ao país e a natureza secreta de seu governo.
As tentativas de jornalistas estrangeiros ou visitantes de entrar nessas áreas são rigorosamente controladas, tornando desafiador verificar as alegações em torno dessas fachadas urbanas. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.